Ainda de pé, antes de qualquer outra saudação, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodos, Êxodo, capítulo 3, e o versículo 6 e 7. Em seguida a gente vai ler mais um outro texto. Êxodo, capítulo 3, dos versículos 6 e 7, que diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Abramos as nossas Bíblias também no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14. Que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essas são palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Amém. A comunidade pode se assentar. Eu quero, nessa manhã, trazer uma saudação da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, na qual eu sou pastor, para toda essa amada igreja, essa igreja aqui de Belo Horizonte, em nome daquela comunidade que celebra ali em Brasília. Aqui eu deixo o nosso abraço, e que o dia que for em Brasília não nos deixe de visitar, que serão com certeza bem acolhidos e acolhidas. Eu quero também saudá-los em nome do Presbitério Bravo de Braga, que reúne as nossas 7 comunidades que caminham na tradição presbiteriana, na fé. A Igreja Presbiteriana Unida da Amazônia, em Ananindeua, lá no Pará, minha terra, da qual eu fui pastor também. A Igreja Presbiteriana Unida de Formosa, em Goiás, a Igreja de Brasília. A Igreja de Emaús, do bairro Goiânia, aqui em BH. A Igreja de Pains e a segunda igreja. Eu estou aqui em nome do presbitério como moderador do presbitério. O moderador do presbitério, ele tem o papel de ajudar, junto com a executiva do presbitério, a, como igreja, mantermos a chama da unidade, da comunhão e do serviço ao povo de Deus. Esse é o nosso papel. É mediar os relacionamentos, é propor parcerias, e, acima de tudo, manter a comunhão acesa entre as nossas comunidades presbiterianas. O sistema presbiteriano, ele é muito interessante. Ele é um sistema de concílios, de conselhos, de colegiados, de pactuação entre igrejas. Nós não temos uma hierarquia fechada. Nós somos uma igreja que é administrada por um conselho, eleito por essa mesma comunidade. Nós temos um conselho do presbitério eleito por um grupo de igrejas e temos a Igreja Nacional coordenada por um conselho eleito pela Assembleia de Igrejas e Pastores. É tudo muito dialogal, é tudo construído de forma democrática. A tradição presbiteriana tem esse elemento da democracia. E é um elemento muito importante. E é um elemento muito mal entendido, a democracia. Tem um texto de José Saramago, né, que ele fala sobre essa democracia que é maltratada. O sino toca por essa democracia. A injustiça no mundo globalizado é o nome do texto.
A igreja presbiteriana vive essa democracia, com todos os seus desafios desde o século XVII. Então os presbiterianos têm uma tradição muito forte. A Constituição dos Estados Unidos, quando foi pensada, dentre alguns elementos que ajudaram a elaborá-la, eles foram buscar na Constituição da Igreja Presbiteriana da Escócia, que tem no sistema representativo a sua tradição. Então nós não somos uma igreja congregacional, nós não somos como os batistas. Nós somos uma igreja de concílios, de colegiados, mas uma igreja que está na força dessa representatividade entre ela e os seus parceiros à vida da igreja. Nós não nos bastamos sozinhos. Uma igreja não pode ordenar um pastor. Ela é humilde o suficiente para reconhecer que nos seus pares está a sabedoria para discernir aquela vocação, em conjunto com a igreja local. E isso salvaguarda os presbiterianos, e deveria salvaguardar os presbiterianos da presença daqueles que querem usurpar o poder, daqueles que querem manipular o povo, daqueles que querem o poder a todo custo. E ao mesmo tempo, dar à igreja local uma vida de fé que considere que todos têm o Espírito Santo. Por isso que a gente vota. E a gente não tem uma casta superior de pastores e presbíteros. Nós temos a igreja, os presbíteros eleitos pelo povo, os teólogos, os pastores, todos têm o Espírito Santo. E é no discernimento, na oração e no diálogo que caminha a tradição presbiteriana há quase 500 anos. Temos que ter essa humildade, temos que ter essa sabedoria. Então, antes de tudo, eu desejo muito que tenhamos isso como um valor. Para algumas pessoas, estar numa igreja, numa comunidade, é só estar numa comunidade. Frequentar uma igreja, mudar de igreja, é simplesmente uma questão geográfica. Na tradição presbiteriana, nós não somos assim. Frequentar uma igreja presbiteriana é muito sério. Tem igreja que você vai entrar e sair do mesmo jeito. Você só vai escutar a palavra. Não existe isso na tradição presbiteriana. Um membro se torna um membro presbiteriano, um cristão em primeiro lugar. Presbiteriano, ele é alguém que ora, que dá o dízimo, dá a oferta, intercede, evangeliza, se compromete com a igreja e tem a igreja dentro do seu coração e zela pela igreja. Por isso que as nossas igrejas não são igrejas que facilmente agregam as pessoas de qualquer forma, não. Ele tem que ser discipulado, ela tem que ser discipulada, ensinada, para entender que ser cristão não é somente crer, é se comprometer. Há que se pensar que na tradição presbiteriana há consequências. Nós somos presbiterianos, então nós somos consequentes. Nós não vivemos. Um pastor que se torna presbiteriano não é alguém que prega na igreja, é alguém que prega, que ora, que visita e que presta conta da sua vida de fé para um conselho e para a igreja, e é apoiado por essa igreja. Então há uma estrutura que deve caminhar bem, oxigenada com a oração e com a compreensão do seu lugar e do seu papel no mundo. Então temos que levar muito a sério a tradição presbiteriana. Ela não é a melhor forma de viver a vida cristã, eu garanto para vocês, ela não é a melhor forma. Mas ela é a forma que, diante da diversidade dos cristianismos, um cristianismo no mundo que tem dado uma contribuição significativa para as missões modernas, para a teologia na história do mundo, é a tradição presbiteriana. Ela não é a melhor, mas ela é a nossa tradição. Ela é o nosso jeito de ser cristão. Então nós temos que honrar essa tradição, amar esse nosso jeito de ser cristão. Não temos como copiar, nós temos que dialogar com as outras igrejas, mas nós somos uma tradição cristã, uma forma de viver a vida cristã, assim como a Universal, os batistas, a Assembleia de Deus, os menonitas e todos os outros vivem a sua fé. Nós temos uma forma de viver a fé, e é uma forma que leva muito a sério teologia, vida eclesial e o testemunho de fé. Os primeiros a fazerem missão no Brasil foram os reformados. No século XVI, no Rio de Janeiro, no século XVII, no Nordeste, com os holandeses. E o primeiro missionário que veio para o Brasil, que fundou uma igreja presbiteriana aqui, que estruturou o presbiterianismo brasileiro, foi um jovem de 26 anos, que todos nós sabemos. Então nós temos que levar muito a sério essa tradição, que tem dado uma grande tradição, uma tradição rica de teologia, de seriedade com a obra de Deus.
Isso é a primeira coisa que eu queria tratar, não é o meu sermão. Eu queria agora entrar um pouco na palavra de Deus, porque o que interessa é que a gente pregue Jesus Cristo. Quando a gente fala de Jesus Cristo, Ele toca o nosso coração. E eu queria falar hoje, no tempo que me resta, eu queria nessa manhã falar sobre esse tema. Eu adorei esse tema da igreja. Pela graça a serviço do reino, atentos ao clamor do mundo. Eu achei tão bonito, porque a nossa teologia, a nossa vida cristã começa com a graça. Um dos grandes problemas na igreja presbiteriana atual é que alguns presbiterianos não estão mais entendendo o que é a graça de Deus. Como nós vivemos numa tradição protestante que não conhece direito a graça, conhece a graça salvífica para te livrar do inferno, mas não conhece a graça no lazer, na cultura, na comunhão, não. É uma igreja, a igreja brasileira é uma igreja conservadora. A igreja brasileira é uma igreja que não ouviu ainda a graça de Deus. Por isso que ainda é uma igreja muito na lei, que persegue. Um pastor que erra é logo expulso, um membro que erra, a igreja não pode um monte de coisas, há um monte de proibições. A vida cristã é construída numa cartilha. E o máximo que alguns presbiterianos conhecem é a confissão de fé de Westminster, que não é a riqueza da tradição presbiteriana, é só um pedacinho de um meio, de uma forma que os presbiterianos em algum momento responderam aos clamores do mundo. Em primeiro lugar, começa com a graça. É a primeira coisa na vida cristã. O que é a graça de Deus? É o amor de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. A graça de Deus é a ação de Deus no mundo. A graça de Deus é aquilo que comporta toda a diversidade da vida. A graça de Deus é o que fez com que o mundo viesse à existência, o seu amor. A graça de Deus é o que fez com que o homem, apesar de todos os seus pecados, ele criasse e constituísse um caminho de reconciliação com o homem em Jesus Cristo. É a graça de Deus que ouve as nossas orações. É a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. É aquilo que se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor são o quê? O que são as misericórdias do Senhor? São a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. É a graça de Deus que salva um cristão. É a graça de Deus que nos dá consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus quando levantamos a mão para Deus e dizemos: Senhor, eu quero te seguir. É a graça de Deus que dá dons à igreja. É a graça de Deus que distribui o seu amor. É a graça que veio com Jesus Cristo. E vimos a sua glória, unigênito do Pai, cheio de graça. A graça veio com Jesus Cristo. É a graça de Deus que ativa a nossa vida de fé. É a graça de Deus que faz com que estejamos nessa manhã na igreja. É a graça de Deus que opera no coração de uma família. É a graça de Deus que restaura um casamento, que cura um doente, que muda os rumos de uma nação. É a graça de Deus. A graça de Deus é toda essa vitalidade, é o sopro de Deus diante do mundo. Ela estava desde o início. É o Deus da criação e da salvação, da providência e da redenção, que é o mesmo Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a graça de Jesus Cristo. A graça de Deus se mostrou salvadora, é o que está lá em Paulo. É essa graça que salva as pessoas. E ela é que ativa a vida cristã. É a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus que nos coloca de pé, que nos perdoa. A vida cristã está toda baseada na graça. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. A boa nova é a boa nova do amor de Deus aos homens, que perdoa os seus pecados e quer com eles constituir um caminho, uma vida, um relacionamento. Isso é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a vida cristã começa com a graça. É a graça de Deus que faz com que a gente não tenha uma diferença entre mundo e igreja, a tal ponto que a gente ache que eles e nós. Não, é a graça de Deus que faz com que a gente aprenda que em primeiro lugar não está a igreja, está o mundo. Deus amou o mundo. É a graça de Deus que faz com que a gente coloque a igreja no seu devido lugar. Ela é a lua, o sol é Deus, é o reino de Deus. E nós estamos, à medida que ficamos permitindo que o calor da graça, do amor, venha, toque e preencha a igreja, façamos a nossa missão, que é brilhar diante dos homens e mulheres. É a graça de Deus que faz com que a gente sinta o amor de Deus. Quando a gente ora, já viu como quando a gente ora a gente não sente paz? Quando a gente ora a gente não sente algo diferente na nossa vida? Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus que vem pela palavra dele.
Por isso que na tradição presbiteriana a gente diz que a igreja é a que está ao redor da palavra e do sacramento. Quando você ouve a palavra toca no teu coração, quebranta o teu coração, corrige, exorta, conforta, consola. Isso é a graça de Deus. E é a graça de Deus que faz com que a vida da igreja nasça da Eucaristia, do pão, do vinho consagrado, que lembra que nós somos o povo de Deus, generosos, misericordiosos. É a graça de Deus que faz com que a gente saia de nós mesmos, desse eu, desse individualismo, e se incomode de ver injustiça, de ver a ignorância, de ver a maldade no mundo, e que mexe com a gente, diz: eu não consigo viver uma vida só no eu tenho que viver no outro, no diálogo. Isso é a graça de Deus. É essa graça que opera na nossa vida como testemunhas do povo de Deus, onde tudo agora é sagrado, o teu trabalho é sagrado, a tua família é sagrada, aonde você está, aquele lugar se torna sagrado por causa da graça de Deus. Ela está em todos os lugares. Ela está na cadeia quando Bonhoeffer, um grande pastor, foi perseguido e ele estava naquela crise. Ele não sabia quem ele era, se ele era o que os outros diziam dele, ou se ele era aquele com medo, triste, prestes a ser assassinado pela polícia nazista. E ele dizia: eu não sei quem eu sou, mas uma coisa eu sei, eu sou teu, Senhor. Isso é a graça. É a graça que toca na nossa vida. É a graça que faz com que exista a igreja. Se não fosse a graça, não existia a igreja. A igreja não é um agregado de pessoas que pagam um dízimo e vêm escutar um sermão. A igreja é o povo de Deus, que celebra a vida e que celebra em comunidade, porque permite entender que o Espírito Santo atua com os dons em todo o povo. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus que fez com que um pastor que estava visitando uma pessoa doente com uma doença na pele horrível, apodrecendo a pele da pessoa no Rio de Janeiro, e o reverendo foi visitá-la com um grupo de pastores, porque as pessoas diziam: visite, visite, porque aquela irmã está sofrendo muito. E quando os pastores foram chegando, ouviram aquela senhora com a pele apodrecida, sofrendo, mas cantando, louvando a Deus e bendizendo. E os pastores: nós viemos aqui consolar, mas nós fomos consolados, porque no meio da dor e do sofrimento ela canta. Como diz o poeta: fazia escuro, mas eu canto. Isso é a graça de Deus. Então a igreja começa com a graça. Ela não começa com nós mesmos, ela começa com a graça na nossa vida. Então quando a gente vem a essa igreja e fazer o trabalho de Deus, a gente está fazendo o trabalho na perspectiva da graça de Deus. Tudo é santo, irmãos. A vida é marcada pela presença de Deus. Por mais que haja catástrofes, sofrimentos, a graça está acontecendo. É a graça de Deus que fez surgir há 65 anos a igreja presbiteriana, aqui, a segunda igreja. Não foi um ou outro, foi Deus que trouxe o povo para cá. Esse prédio foi a graça. Nós estamos continuando a ação da graça de Deus aqui em Belo Horizonte, através das vidas que aqui vieram e que disseram: não, temos que abrir uma comunidade ali. Ali é o nosso lugar. Ali vai nascer uma igreja. E conseguiram organizar, e Deus trouxe pastores aqui para essa igreja. E nesses 65 anos, Deus foi ativando corações, mentes, e muita vida lá fora tem acontecido pela vida desses irmãos que aqui celebram. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a serviço do reino. Nós não estamos aqui apenas para celebrar a nós celebramos a Deus, a serviço do reino de Deus. É o reino que importa para nós aqui, como povo de Deus. É a ação de Deus no mundo. Então temos que constantemente estudar se estamos fiéis a esse reino. A igreja erra muitas vezes. A igreja falha muitas vezes. Nós somos como os discípulos de Emaús. Deus disse: fiquem em Jerusalém. E eles foram para Emaús, porque as tristezas, os erros, as dores, as decepções. A igreja vive para o reino, então nós temos que revisitar sempre o conselho, a ajuda diaconal, a vida comunitária toda da igreja, perguntar: estamos fiéis? A meta principal, qual é a meta principal? O reino de Deus é a nossa meta. O reino chegou com Jesus Cristo. Ele disse: o reino é chegado. João Batista disse: o reino virá. Jesus falou: o reino chegou. A cura, a libertação, abrir os olhos para ver a ação de Deus. O reino está lá. Jesus trouxe o reino. Então a igreja tem que estar todo o tempo perguntando: será que a escola dominical sinaliza o reino? Será que os trabalhos da igreja sinalizam o reino? Será que a vida pastoral sinaliza o reino? Será que a nossa vida no bairro sinaliza o reino de Deus? Nós temos que perguntar e revisitar, porque o diabo é sujo.
Ele não vai fazer com que deixemos de sinalizar o reino. Não vai fazer. Mas ele vai insistir que façamos de qualquer forma a igreja. Ele vai insistir que façamos o trabalho de qualquer jeito. Porque ele sabe que Deus não aceita de qualquer jeito. Porque ele sabe que uma vida feita de qualquer forma não agrada ao Senhor. No altar de Deus existe uma forma certa de viver. Existe uma forma certa de pregar. Existe uma forma certa de dizimar. Existe uma maneira de agradar a Deus, não é de qualquer forma. Nós não podemos viver a nossa vida cristã de qualquer forma. Não, existe uma forma que agrada ao Senhor. É a forma da misericórdia, da bondade, da generosidade, do cuidado uns com os outros. Não é qualquer comunhão, existe uma comunhão. É uma comunhão verdadeira, onde haja verdade, onde ninguém esconda debaixo do tapete os seus problemas, onde todo mundo reconheça as suas potencialidades e as suas misérias. Então o reino é a nossa meta como igreja. A igreja presbiteriana tem que perguntar, o presbitério tem que perguntar, a igreja nacional tem que perguntar, porque nossa meta é o reino de Deus. Aqui é uma agência do reino de Deus, e ela tem que funcionar da maneira correta, sem discriminar ninguém, sem achar que é melhor que as outras igrejas, entendendo o seu papel e o seu lugar no reino do Pai. Por isso nós somos ecumênicos. Por que a igreja presbiteriana é ecumênica? Porque ela acredita que o oceano da graça não cabe no copo dela. Nós não somos um gueto. Nós somos um povo que celebra e dá as mãos aos outros, que ouve e que percebe a ação de Deus no mundo. Então o reino de Deus é a nossa meta. E é a nossa meta individual também. No meu trabalho eu sinalizo o reino de Deus. Eu sou um bom empregado. Essa não é uma ética qualquer, é a ética presbiteriana, desde a sua origem. Os cristãos sempre levaram a sério o trabalho, a responsabilidade social no mundo. Nós estamos no mundo, nós temos que nos envolver com o mundo e ajudar com que esse mundo encontre graça, paz e ação do Espírito Santo atuando no meio dele. Então essa é a nossa meta como igreja. E às vezes nós precisamos que o Senhor nos mostre isso. Às vezes nós somos incomodados. Às vezes os irmãos não querem ser incomodados, né? Quando eu assumi a igreja de Brasília, a única coisa que eu disse é que eu gostaria de pregar sempre com toda a liberdade. Foi a única exigência. Estou pensando em pedir até um aumento de salário, né? Mas eu não fiz essa exigência. A única exigência que eu fiz foi a liberdade. Só pastorearia a igreja se eles, a maioria, desejasse, e se eu pudesse pregar sempre com bastante liberdade. E até agora eles estão deixando, porque a igreja às vezes não quer ouvir a repreensão, mas nós temos que deixar Deus repreender o nosso coração, porque a nossa cultura é uma cultura onde ela é marcada pela mesquinharia, pelo individualismo. Eu, depois que saí do Pará para trabalhar na igreja de Brasília e viver em Brasília, eu vejo quanto que Brasília congrega o que há de ruim de todo o Brasil. E vocês sabem do que eu estou falando. Como que Brasília é marcada pelo circo. Ali é um circo. É o circo no qual os palhaços são os brasileiros. Lá é um grande circo. É um circo de imitações, de lugares comuns, de engano. E a igreja não pode ser uma voz pactuante com isso. A igreja não pode ser assim. A tradição presbiteriana brasileira, ela tem dois caminhos. Ela tem uma tradição que vem lá do início do século, do final do século XIX e início do século XX. Ela tem uma tradição dentro dela que sempre dialogou com o mundo e com a cultura, que passa por figuras como Carlos Pereira, como Erasmo Braga, o grupo que deu uma grande contribuição à USP. E tem uma outra tradição presbiteriana mesquinha, fechada, um gueto, que no período da ditadura militar se potencializou e olhou na ditadura militar e no afastamento dos católicos a possibilidade da igreja ter um diálogo mais próximo com o poder. Essas duas tradições estão dentro da igreja presbiteriana brasileira. Nós fazemos parte dessa tradição que dialoga, que não compactua com o mundo. E ela é menor, ela é pequena. Ela é pequena, porque é uma tradição que insiste com alguns parâmetros que entende ser o lugar dos presbiterianos.
Então nós temos que manter sempre a fidelidade ao reino de Deus, seguindo a nossa tradição presbiteriana, sempre com os olhos abertos. Nós somos um povo que pensa a fé. Um pastor presbiteriano ele pode ter todo defeito. O único defeito que ele não pode ser é ser ignorante em relação à palavra de Deus e a uma vida ética. Isso são valores. Se você for aos Estados Unidos, as primeiras grandes universidades foram feitas para formar pastores. Harvard nasceu para formar pastores em primeiro lugar. Nós temos uma tradição que leva a sério a palavra. E a palavra tem que estar livre para mostrar como uma luz o caminho a seguir e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu queria também dizer que nós estamos a serviço, mas de uma forma correta, atentos ao clamor do mundo. Deus disse: eu vi, eu desci para livrar o meu povo. Nós temos que estar atentos aos clamores do povo. Como é que a igreja acerta o caminho? Como é que a igreja faz o seu trabalho de missão? Ouvindo os clamores do mundo. Nós podemos aqui estudar teologia, missão e tudo mais, mas aqui não está a nossa resposta. A nossa resposta está no mundo. Jesus começou o ministério do deserto para a Galileia. É no deserto para a Galileia que está a solução do caminho certo da igreja. O caminho do discernimento teológico, da missão, da vida da igreja está em discernir o que o mundo, os clamores do mundo. Cada igreja, a igreja da Amazônia tem um outro problema, ela tem que discernir o sofrimento na Amazônia. E que eu sei qual é. Maranhão, Amapá e o Pará são os piores acessos à justiça no Brasil. Não é à toa que a família Sarney ficou 50 anos no poder no Maranhão. Não é à toa que o Pará é marcado por tanta injustiça e desigualdade. É o pior acesso à justiça. É um Brasil esquecido, é a Amazônia esquecida. Ela só foi lembrada na chamada Marcha para o Oeste. Ela só foi lembrada como lugar de expansão do agronegócio. A Amazônia acaba a cada dia. Antes de eu vir pastorear, a última celebração que eu fiz na Amazônia foi quando a irmã Dorothy Steng recebeu o Prêmio dos Direitos Humanos. Ela recebeu em outubro. Só dava eu de pastor e um grupo de padres. E ela recebeu o Prêmio de Direitos Humanos com a pastora Marga Roth, antropóloga, pastora da ISLB. 2 meses depois assassinaram a irmã Dorothy. As igrejas aonde aconteceu, muitas não, isso não nos interessa. Nosso trabalho é pregar o reino de Deus. Não nos interessa o mundo. Há uma missionária chamada Leonora Vandermeer, acho que é Vandermeer, né? É uma... Vandermeer. Ela escreveu um texto dizendo: nós somos missionários. Quando a irmã Dorothy morreu, ela disse assim: nós somos missionários, estamos aqui na nossa missão. Os índios estão aqui do lado. Nós só podemos entrar e falar de Jesus e voltar. Há sofrimento, há brigas, há exploração social, mas nós não podemos nos meter nisso. Porque o que interessa para a gente são as almas. A Leonora fez uma grande crítica à missão protestante, dizendo: a irmã Dorothy não. Ela ajudou a formar a escola, ela ajudou a agrupar os agricultores pobres, ela ajudou com que projetos novos estivessem, ela ajudou com que aquele povo pobre entendesse que ter Jesus é ter uma alma, um corpo, é ter cidadania, é ter dignidade, é se sentir querido e amado por Deus. Essa é a grande diferença. Nós precisamos ouvir os clamores do mundo. Nós precisamos nos envolver com o mundo, com as situações que estão ao redor da vida comunitária da igreja. Nós somos essa cultura, ao mesmo tempo nós somos essa cultura egoísta. Nós vivemos nessa tensão. Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Porque nós somos essa cultura que, se pudéssemos só ouvir a palavra nos domingos e não nos envolver com o sofrimento dos outros, nós não podemos. Porque isso é negar a nossa identidade como povo de Deus. É negar o amor de Deus. A igreja não tem legitimidade se ela não ouvir os clamores do mundo. O que nos legitima como igreja é a missão, em todos os aspectos. Os presbiterianos unidos estão fazendo missão, mas eles estão fazendo de modo muito simples, devagar. Nós precisamos reativar o lugar da missão na igreja, não como um curso ou um encontro, mas como a vida da igreja. A igreja não basta,
ela vive para o mundo, em missão. Temos que ativar a oferta missionária, projetos missionários, projetos de ação entre jovens. Temos que investir o que pudermos na obra da igreja. É a missão que é a vitalidade da vida da igreja. Se falta pastores na igreja presbiteriana, é porque nós deixamos de fazer a missão da maneira correta. Se falta lideranças, é porque faltou a missão. E nós temos uma tradição forte missionária. Esse livro aqui, ó, Impacto Brasília, é do pessoal da Missão Brasil Central. O reverendo Márcio sabe dessa história. O reverendo John Miller e outros que fundaram a missão da igreja na região centro-oeste, muito antes de Brasília. Chegaram para lá para fazer missão a cavalo, os primeiros missionários. Os primeiros a ter um carro para fazer foram eles. Eles que abriram igrejas, trabalhos, missões em toda essa região. Deram as vidas, meus irmãos. Os que vieram para essa igreja fizeram missão também. Por isso tem essa igreja aqui. Quando eu fui pastorear a igreja de Brasília, eu olhei e disse: essa igreja foi fundada por homens que deram a vida pela obra de Deus. Estamos aqui celebrando com pessoas que deram a sua vida à obra, meu irmão. Você está sentado nesses bancos, isso aqui, essa igreja foi fruto de irmãos que viveram a vida aqui. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que respeitar o povo de Deus. Nós temos que respeitar a memória do povo de Deus. Missionários que perderam filhos, doentes, mas que não voltaram. Missionários, irmãos, que esqueceram toda uma vida, que viveram 60, 70, 80 anos. E, em determinado momento, parte do presbiterianismo apenas desligou esses missionários, dizendo: não precisamos mais de vocês. É o antitestemunho na tradição presbiteriana. Nós temos que cuidar dessa memória da igreja numa vida dedicada ao Senhor. Quando eu venho para uma igreja como a segunda igreja, eu tenho consciência de que esse trabalho não é um trabalho qualquer. Pessoas oraram aqui, meu irmão, minha irmã, e Deus ouviu as orações. Se você está aqui é porque Deus ouviu a oração. Deus mobilizou corações. Deus fez com que as pessoas dessem parte da sua vida. 10, 20, 30 anos vivendo na obra do Senhor. Temos que ter respeito, temor a Deus, com a memória da obra do Senhor. Não podemos fazer de qualquer forma. Nós temos um rastro de missões no Brasil de pessoas muito sérias com a obra do Senhor. Então tenhamos vitalidade, compromisso. Quando você der uma oferta aqui, você não está dando uma oferta qualquer, você está dando para a obra do Senhor. Quando você dá o seu tempo para visitar o irmão, para ajudar numa obra social dessa igreja, você está testemunhando o reino de Deus. São vidas transformadas. Quando a gente ora domingo de manhã aqui, a gente está orando para que a igreja seja fiel. A gente está gestando um mundo novo. Isso é muito sério. A vida da igreja é feita assim, nesses lugares. Pela graça, com a meta do reino, e ouvindo o clamor e o sofrimento das pessoas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver o reverendo Márcio nessa manhã, porque é um grande testemunho saber que o reverendo Márcio está envelhecendo. Cuidado por essa igreja. Obrigado, mais uma vez. O reverendo Márcio representa muito para todos nós. Pelo testemunho, pela vida. Porque nós fazemos a obra de Deus com muitas dificuldades. Reclamamos muito. Tem uma pastorada que é devagar, quase parando. Reclama, atrapalha. E nós temos um desafio, que é a fidelidade. E vamos envelhecendo, mas vamos fazendo. A igreja de Brasília foi fundada por 3 pastores já aposentados, mas disseram: não posso pendurar a chuteira. Não se pendura, não tem aposentadoria. Não ganhavam da igreja dinheiro, porque eles eram bem de vida. E davam. Eudaldo Lima tem um nome no presbiterianismo. John Miller tem um nome no presbiterianismo. Homens que deram da velhice.
da velhice. Foram envelhecendo na igreja, cuidados, com certeza, amados. E é muito importante que a igreja cuide dos seus pastores. Cuidem do reverendo Jorge, para que ele se sinta sempre amado e desafiado a amar essa igreja a cada dia. Porque quando nós recebemos amor, nós damos amor também. Cuidem do reverendo Márcio, para que ele se sinta querido. Em meio às situações que a velhice coloca, os limites, as dores, os esquecimentos, nós vamos envelhecendo. O problema não é envelhecer, o problema é não se sentir querido na igreja, compreendido. Que Deus abençoe a segunda igreja, que ela seja uma igreja forte. Ela tem dado uma contribuição à IPU nacional e ela precisa continuar dando a contribuição à igreja nacional. A igreja nacional tem muito a fazer e talvez o presbitério da João Braga, com a consciência que tem hoje de missão e de desafio, pode dar uma contribuição à IPU nacional, e a segunda igreja faz parte desse processo. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine sempre. Amém.